A paz do Senhor, graça e paz a todos. Estamos aqui para dar continuidade a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, cujo tema é um tema muito importante, que é o milagre do livramento da serpente em Paulo. Graça e paz a todos. É uma lição fantástica, irmão Paulo, que vai dar andamento e encerrar o trimestre da nossa lição. É isso aí. Então, queremos chamar a sua atenção para que você não saia do seu lugar, mantenha a tela do computador, do smartphone, do seu tablet ligado e com o volume que você possa ouvir perfeitamente o áudio dessa lição, que vai ser de muito aprendizado para este próximo domingo, 27 de setembro de 2015. Irmão Henrique, e o que temos então para este próximo domingo? O que falar sobre esse tema? Um tema pouco explorado, né, pelos professores e pregadores, mas que é de extrema importância, pelo menos ao meu ver, para a ilha. O que temos? Com certeza. Temos alguns assuntos interessantes propostos pelo autor. E é claro, o nosso objetivo também é alargar o leque de informações, porque o tema é rico em detalhes e com certeza é um subsídio muito bom para pregadores, professores. É um tema muito gostoso de discorrer. E vale lembrar você que não tem a revista, você pode acompanhar o assunto na Bíblia, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. É bem cronologicamente seguindo a história da aula passada. A aula passada nós falamos sobre o milagre do naufrágio, que é Atos 27, e aí nós quase que deixamos Paulo na ilha e agora vamos pegar a história e da ilha para frente. Então, Atos 28, irmão Paulo. Paulo vem numa maratona, né? Ele primeiro é perseguido pelos judeus, é colocado num navio, num barco, tempestade, e agora na ilha. Então, um pouco antes de estar diante de César para o seu julgamento, o que vem pela frente nessa ilha? Essa ilha vai revelar alguns mistérios e algumas oportunidades de Paulo que nem ele imaginava, né? Basicamente, a nossa lição vai pautar-se como texto áureo o verso 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, por favor, se você não tem a revista, claro, você pode fazê-lo adquirindo nas nossas congregações, com o seu professor, com o seu líder, mas também, além de adquirir nas congregações, pode adquirir também nas editoras, mas especialmente na Bíblia, porque o texto é bíblico. Então, em Atos capítulo 28, verso 3, o texto áureo, irmão Paulo, diz o seguinte: havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos ou de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. Atos 28, verso 3. É um milagre extraordinário porque, do ponto de vista da história ministerial de Paulo, é a primeira vez que ele vai se ver diante de um milagre onde o beneficiado primário é ele mesmo. Mas é interessante, né? Primário ele mesmo, mas não para fim nele. Não para fim nele. Começa nele a história e nós vamos ver aonde que vai terminar. A verdade aplicada, sugerida da lição não existe investida diabólica que não se revele diante do fogo produzido por Deus ou que possa frear um crente cheio do Espírito Santo. E os objetivos da lição propostos na revista pelo autor, e você pode, até deve, pela sua criatividade, alargar um pouco mais, trabalhar com os objetivos, mas proporcionar alguma coisa a mais aí no seu grupo de estudo, no seu núcleo teológico, na sua congregação. Mas os 3 objetivos propostos são: ensinar as lições espirituais da víbora e do fogo e a reação de Paulo diante da interpretação errônea do povo, mostrar as artimanhas do inimigo em tentar inutilizar nossas ferramentas de trabalho e explicar por que Paulo foi conduzido por Deus até Malta. E, modéstia à parte, no meu ponto de vista, esse terceiro é o mais especial e fecha com chave de ouro o trimestre. Bacana.
Vamos partir para o primeiro ponto, então, na verdade, ler os textos de referência e vamos avançar para o primeiro objetivo, ensinar as lições espirituais da víbora e do fogo e a reação de Paulo diante da interpretação errônea do povo. O que será que isso tem a nos ensinar nos dias de hoje? Vamos ver. Vamos lá. Você que está com a sua Bíblia aberta, Atos 28, verso 5, os textos de referência são: mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Esses são os objetivos da lição, irmão Paulo. E já de primeiro ponto, nós temos o assunto da víbora. Vale só lembrar aos nossos irmãos que Paulo, juntamente com toda aquela tripulação que vieram de Jerusalém, estão indo para Roma, para lembrar que eles sofreram aquele naufrágio, e agora eles estão agarrados, alguns agarrados em madeiras, outros agarrados em alguns pedaços do barco que se desfez, e eles estão chegando até a ilha. Essa ilha de Malta, que poucos conhecem, ela existe até hoje. Geograficamente, você tem todas as bases para dizer que essa ilha existiu e existe, e na ocasião que Paulo chegou, pelo menos o que tem-se de informação, era uma ilha que também estava iniciando uma liberdade de acesso. Dá-se a entender que é uma ilha já com um certo desenvolvimento de civilização, Existia já um porto naquela ilha, existia já uma comunidade com a sua cultura local. A ilha era um local até rochoso, então, de certa forma, provavelmente essa tripulação teve dificuldade para chegar até a ilha, mas conseguiram chegar lá. O propósito de Deus é que eles parassem naquela ilha. E chegando na ilha, a primeira situação que o texto bíblico nos mostra é que Lucas registra que eles foram recebidos com muita humanidade. O que me impressionou muito, irmão Paulo, porque os habitantes daquela ilha eram chamados de bárbaros, não porque eram homens maus, assassinos, mas sim porque eles não faziam uso da língua mundial que era o grego. Né? E a sua impressão quanto a essa questão da receptividade desses bárbaros, como você já disse, não é os bárbaros que nós dissemos brutos, homens maus e tudo mais, mas eles receberam calorosamente, né? Em todos os aspectos, calorosamente até fisicamente. Fizeram um foguinho lá e vem pra cá. Eles assim receberam como se estivessem recebendo pessoas do seu seio de amizade. Por que você acredita que eles tiveram essa atitude, sendo que, pelo que a gente estudou e pesquisamos e tudo mais, a receptividade desses malteses era uma receptividade bastante hostil? Eu tenho as minhas convicções que eles fizeram isso porque, muito além dos prisioneiros, quem estava junto ali era uma tripulação que trazia o distintivo de Roma. Tinha ali o centurião, tinha ali a escolta romana, então não caía bem receber mal, podemos dizer, as forças armadas mundiais. Existiam ali, naquela tripulação, pessoas de influência.
E isso é o tremendo, porque quando você pega a história desde lá de trás, você percebe que quando eles saíram de Jerusalém, eles saíram escoltados pelos soldados romanos, Paulo sendo prisioneiro junto com os demais, e aparentemente dá aquela ideia de que os romanos ali fazem um serviço de inimigo, porque eles estão nos prendendo, nós estamos sendo levados sob custódia romana, eles soldado, mas perceba o quanto foi importante Paulo ter uma visão integral lá quando estava ainda naquela tripulação, naquela navegação tão tumultuada. Houve um momento em que os soldados quiseram sair, fugir do barco, já tinham cortado um bote, eles iam escapar e deixar a tripulação de presos para morrer. Mas Paulo entendia a importância daqueles soldados. O soldado, na vida de Paulo, foi muito importante, porque através dessa escolta romana, eles foram recebidos na ilha. Inclusive pelo governador da ilha, como nós veremos a seguir. Então, qual que é a lição prática que nós tiramos disso, irmão Paulo? Qual é? É porque a gente geralmente pensa, não, o soldado romano é do diabo. É do diabo, porque os judeus estavam sob a subserviência de Roma. Roma colocava impostos pesados, os soldados de certa forma agiam com truculência, mas qual é a importância dos soldados aqui na vida de Paulo? Qual é? É que todo soldado tem como principal missão proteger. Esse é o primeiro ponto. Para quem não sabe, todo soldado, especialmente soldados de Roma, quando faziam uma escolta do prisioneiro para levar até Roma, a vida do prisioneiro estava nas mãos do soldado. Senão o soldado morreria. Ele pagaria pela vida com vida. Que nem os do Pedro. Igual os do Pedro. Pedro foi livre da prisão, mas os soldados morreram. Porque a ordem ali não era para que os soldados maltratassem Pedro, mas que justamente os mantivessem em vida, os guardando, é uma guarda. E no caso de Paulo é a mesma coisa. Então, os soldados estavam sob a tutela dos soldados a vida de Paulo. E soldado romano tem porta aberta em qualquer lugar. É muito importante, irmão Paulo, nós sabermos valorizar as pessoas que estão ao nosso lado, mesmo que elas não são da mesma convicção religiosa que nós, mesmo que elas não frequentam as nossas sinagogas, no caso dos judeus, mesmo que eles não praticam o evangelho, mesmo que os soldados não acreditavam no Cristo que Paulo acreditava, mesmo que os soldados, de certa forma, exerciam superioridade política sobre Paulo, mas através dos soldados eles foram recebidos, porque se chega na ilha só os prisioneiros amarrados com grilhões, com correntes, como corda, como queira, mas chegasse na condição de prisioneiro, sem a escolta dos soldados, certamente eles, no mínimo, morreriam, quando não seriam colocados como escravos daquela comunidade. Mas porque chegaram com os soldados romanos, foram recebidos. Então, na prática, eu não posso de maneira nenhuma abrir mão dos soldados de hoje e falar que é do diabo e que eu não vou me misturar porque vai para o inferno. De maneira nenhuma. Às vezes nós não entendemos isso e colocamos as pessoas, o patrão que não é crente, o político, uma autoridade empresarial, um vizinho que de alguma maneira traz o distintivo de Roma. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E você não pode dizer, não, ele não ceia na minha igreja, ele não é da minha congregação, ele não crê no evangelho que eu creio, então ele não me serve, ele é do diabo. Ele é que vai te abrir as portas quando você precisar ser recebido em Malta. E Deus tem uma obra contigo em Malta, e Deus sabe que você precisa de soldado. Por isso que te colocou para ser cuidado pelos soldados. Então o soldado abre porta para você. Cumpre a função dele de te guardar, de manter vivo,
e ainda abre porta para você. Eu não vejo uma pessoa que cuida de você, abre porta, te mantém vivo, não é teu inimigo, está mais para amigo. Quando está sobre o propósito de Deus. O propósito de Deus. Dentro do propósito de Deus. E você não crê que você está dentro do propósito de Deus? Crê. E eu creio que você está dentro do propósito de Deus. Então, aceite os soldados ao seu lado. Aparentemente, dá a impressão que você está sobre uma humilhação, mas não é. Eu tenho certeza que os bárbaros só receberam aquela tripulação por conta dos soldados. A embarcação era patrocinada por César, trazia o emblema de Roma, aquela águia, era o símbolo de maior autoridade da época. Com toda certeza, Deus estava cuidando de Paulo através dessa situação. E assim eles chegaram. Assim eles chegaram na ilha, e logo que chegaram, o Lucas ficou impressionado. O verso 2 do capítulo 28, Lucas ficou impressionado porque os bárbaros trataram com não pouca humanidade. Chovia, e eles acenderam uma fogueira e os protegeram do frio. Que, teoricamente, o tratamento hostil dos bárbaros, como nós já citamos, seria inclusive por não aceitar a colonização romana ou grega e não falar o idioma grego. Então eles tinham sua própria língua, sua própria cultura, e naturalmente outros que vinham ter com eles teriam um tratamento hostil, né? Devido a todas essas barreiras que existiam entre eles. Porém, devido aí, como a gente já disse, a questão dos soldados e do poder romano, do império que existia no período, as portas foram abertas para tanto os escravos, os prisioneiros, como os soldados e o centurião e o dono do barco. E aí a gente então vê essa recepção calorosa. O Lucas, ele fica impressionado, e o que procede, o que acontece na estadia deles, quais os primeiros passos aí, quais os primeiros acontecimentos na estadia deles nessa ilha, irmão Henrique? A princípio, o primeiro evento que Lucas faz questão de registrar é que quando eles montaram aquela fogueira para aquecer a tripulação toda do frio, da chuva, mantê-los aquecidos, e também por questão de luminosidade, é claro, Paulo percebeu que havia uma necessidade dele também agir. Ele não poderia simplesmente ser servido. Ele viu que provavelmente a fogueira já estava acabando o fogo, ou no mínimo para fazer um depósito. Paulo saiu para apanhar gravetos. Com as mãos presas? Pois é. O prisioneiro, teoricamente, teria que estar preso para não fugir até, né? Para não fugir. Você vê como que é interessante. Paulo estava prisioneiro, mas provavelmente ele tinha um tratamento diferenciado, porque não foi colocado sobre ele grilhões pesados para que ele não pudesse carregar. Até porque, se assim fosse, eles não conseguiriam nem nadar. Porque lembre-se que eles vieram naquela embarcação quebrada, tiveram que fazer um esforço braçal, todo um trabalho de nado. E agora Paulo está colhendo gravetos com as mãos teoricamente amarradas por cordas ou por cadeias, correntes, mas alguma coisa não era tão pesado. A prisão de Paulo, o jugo imposto sobre ele, não era tão pesado que ele não fosse capaz de trabalhar. Isso nos traz uma lição extraordinária. Qual lição? Teoricamente, muitos de nós, às vezes, não estamos com as mãos amarradas e não estamos trabalhando. Paulo, teoricamente, com suas mãos e pés. Porque o que nós temos de documentação e até exemplos de como eram as cadeias no tempo antigo, era que prendiam-se os pés e as mãos. Então, teoricamente, ele estava com os seus membros que faziam com que ele pudesse se locomover, estavam limitados.
E o interessante é, muitas das vezes nós não temos nenhum limite e não fazemos o trabalho que tem que ser feito para a sobrevivência. Isso que é importante, porque a recepção calorosa e o fogo e tudo mais, até por conta de eles virem de um naufrágio, mas a chuva poderia causar uma morte por conta do frio que eles poderiam passar. Morreriam de hipotermia sem sombra de dúvida. Exatamente. Então, um papel importante que Paulo exerce no navio, livrando a vida dos prisioneiros, soldados e centurião, e aí, a preocupação dele com os próprios náufragos na ilha, de não apenas livrá-los do naufrágio, mas mantê-los vivos na ilha. É impressionante, né? Como que o trabalho de Paulo, esse trabalho bem social, bem prático, ele abrange sempre o todo. Né? Ele poderia muito bem ficar ali próximo da fogueira, mantendo-se aquecido, né? Dando graças a Deus porque saiu vivo daquela situação da tempestade. Mas não, ele, olha, precisamos apanhar gravetos. E Paulo, ele é o exemplo da liderança. Que faz, não manda fazer. Ele vai e faz, ele vai e pega os gravetos. Ele dá o exemplo por meio das suas ações. Ele resolve sair de um estado de conforto, teoricamente, porque eles estavam sendo servidos. O Lucas é claro dizer que aqueles bárbaros, aqueles nativos, já estavam apanhando lenha, estavam mantendo fogo, mas Paulo quer mostrar também que eu quero deixar minha parcela de cooperação. Como é fantástico, eu glorifico a Deus porque existem pessoas assim. Pessoas que não se sentem conformadas em servir, ela se sente até ruim estar sentado, tendo alguma coisa para fazer, ela quer fazer, ela com as suas limitações, com as suas dificuldades, com a sua pouca estrutura acadêmica, com o seu pouco poder aquisitivo, com a sua pouca influência, mas sempre está fazendo alguma coisa para manter todos confortáveis. E nós estamos falando aqui de uma necessidade básica, que é aquecer-se, manter-se aquecido numa situação de tempestade, de frio. Exatamente. E aí, quando a gente avança um pouquinho, o primeiro título da lição aí, né? O primeiro título vai tratar da víbora em meio ao fogo. Então, vale ressaltar e meditar e se questionar. Às vezes nós não temos víboras nas nossas mãos, porque eu não estou com as mãos no trabalho, no serviço. Então, você que quer fazer o serviço, ou você que está fazendo o serviço, com certeza víboras virão e pegarão na sua mão. E é interessante porque nós entendendo que as víboras podem ser ações de Satanás externas, ou qualquer outra situação, ela sempre quer agir no ponto vital. As mãos representam as ferramentas principais que Paulo usava para o trabalho, né? Então é muito importante realmente você não se deixar abater com as ações, com as mordidas das víboras. Mas se a víbora nos pega, o que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? Bom, o que Paulo fez e é o que nós devemos fazer é lançá-la no fogo. Ou seja, você não é do tipo que vai pegar a víbora e jogar de novo no meio da comunidade. Eu me livro e jogo para lá e que ela vá para... Não, é eliminar o problema. Vai pegar outro, pegue outro. Não. Se eu fui afligido, então Deus me deu a oportunidade de eliminar esse problema. O veneno da víbora chega em quem é capaz de extirpá-lo. Paulo é esse modelo de quem não propaga, não multiplica a ação da víbora. Chegou até Paulo, ele soube aonde sacudir a víbora. Teoricamente, numa reação
A reação de Paulo de sacudir é uma reação imediata. Como é imediato a reação quando você encosta a mão sobre o fogo ou sobre a eletricidade, aquela reação imediata, a atitude, o reflexo, mas o raciocínio de Paulo é lançar no fogo. É que ela não vai ficar no fogo, né? Ou ela fica no fogo? Não, não fica. Não fica. Então a gente lança aonde, resumidamente, o problema é eliminado. Na sua congregação, no seu trabalho. No seu trabalho, você é do tipo que, quando vê as ações da víbora, e você entende o que eu estou falando, eu estou falando de um indivíduo, de uma pessoa, mas são as circunstâncias externas que você percebe que Satanás está ardilosamente agindo, você lança no fogo esse problema e acabou. E que essa víbora pode trazer morte para outras pessoas, se eu não lançá-la no fogo, né? Então aprendemos muito com isso. Muitos pegam a víbora e soltam a víbora de novo. Exatamente. Ainda torce para, olha, vai ali, que ali... Põe na direção, né? Põe ela no caminho do outro. E Paulo é fantástico, é extraordinário, porque ele elimina um problema. Você sabia, irmão Paulo, que, claro, não necessariamente por isso, mas no mínimo uma curiosidade para você pensar. Hoje, a Ilha de Malta existe, mas não tem indício de víboras por lá? Não tem indícios de víbora. Não tem indício. Nenhum. Fugiram do fogo. Acabou tudo. Acabou. Aonde você chegar, não vai ficar o ninho da víbora. Exatamente. Você, no mínimo, leva as mãos para o serviço, para que, se houver víbora, faça fogo e elas vão embora. Elas vão embora. Então, na igreja que você está, pode até ter víboras. As ações do inimigo, não as pessoas. Mas se você fizer um fogo lá, com certeza não vai ficar. Nenhuma para contar a história. Não fica porque Deus te levou para lá para isso mesmo. Deus te levou para lá para você ser um agente eliminador do mal, porque você propaga o bem. Você propaga o bem, então não tem jeito. Então não existe lugar ruim, não existe um emprego ruim, não existe pessoas ruins, não existe ambiente ruim. Existe o lugar onde você não chegou. Exatamente. Então aquela ilha, podemos dizer que era a Ilha das Víboras, até o dia que pisou lá um homem que chamava Paulo. Portanto, que nós vamos ver que o que tinha de doente lá não era brincadeira não, hein? Tinha muita gente doente, porque tinha muita víbora. Porque era aquilo, nós entendemos que era natural, uma pessoa andando e era picada aqui. E, olha, realmente nós vamos entender aqui nesse ponto 1, para finalizar, irmão Paulo, que Paulo não poderia passar por aquela região e ir embora para Roma sem parar naquela ilha. Tem lugares que não é moradia fixa. Mas temos que passar por lá. Mas nós vamos passar. Deus vai te levar para lá. É temporário, é provisório, mas você tem que passar por lá. A passagem pode ser até rápida, mas vai fazer um reflexo relevante. Não só na vida de Paulo, dos presos, dos náufragos e dos soldados, também como na vida da população daquela ilha, que aproximadamente 330 mil metros quadrados ali, não dá para estipular o número da população, mas pelo que nós vemos, a víbora foi só o início do ministério que ele exerceu ali durante um período, e que o ministério foi muito além de apenas sacudir uma víbora e não sofrer dano algum. Com certeza. Ali a história começa por ali. O que parecia ser uma tragédia atrás de outra. Ou seja, um naufrágio seguido de um acidente natural. A víbora vem e pega a mão de Paulo. Ou seja, uma tragédia atrás de outra. O que parecia ser uma série de consequências, uma série de desastres. Na verdade, vai se mostrar uma oportunidade do evangelho ser propagado ali naquela ilha e fazer com que aquela ilha e os seus habitantes nunca mais fossem os mesmos. E o evangelho foi propagado
pelo que a Bíblia relata, através da pregação ou ele foi propagado através da atitude? Com certeza através da atitude, que é a melhor pregação. A pregação é a pregação oral, verbal, expositiva, é ótima, é excelente, é recomendável, é aconselhável, tem os seus efeitos, mas a pregação da vida prática, a pregação das ações, a pregação do tete a tete, do dia a dia, essa é, sem sombra de dúvida, infalível. Infalível. Você não vê Paulo subir num púlpito ali, você não vê Paulo fazer um sermão, e olha que ele era bom disso, hein? Ele era bom disso, hein? Coloca Paulo lá no púlpito de Platão para ver se ele não dá show de filosofia e teologia ainda, misturado com santo. Não tem pregador que bate Paulo hoje. Porque ele era apto para pregar num seminário teológico com cunhos filosóficos, com tendências pentecostais. E ainda ministrar cura e unção para todo mundo. Ministrar cura, efeitos pentecostais, dons espirituais, conhecimento teológico da lei, da Torá, hebraico, grego, latim e ainda conhecimento filosófico. Não tem. Mas Paulo não fez uso de nada disso, porque é necessário ter essa visão da realidade local, da necessidade local e como você ganha o Evangelho, você expõe o Evangelho determinada circunstância. No púlpito do Platão é daquele jeito lá mesmo. É filosoficamente que eu vou pregar. É assim mesmo. Na sinagoga Paulo chegava na sinagoga, quando ele chegava numa cidade, a primeira coisa que ele ia na sinagoga, e ele apresentava a lei, ele mostrava a lei, depois apresentava o Cristo que, como quem diz, a lei se cumpriu em Cristo, ele tentava fazer isso. Agora, na ilha de Malta, ali o segredo era outro. Então isso nos mostra que na comunidade, na igreja, eu tenho que pôr a mão no serviço. Pôr a mão no serviço. Não adianta só subir no púlpito e falar os meus conhecimentos teológicos, filosóficos, a minha doutrina que eu carrego há 50 anos, a minha dogmática, o meu conservadorismo quanto à minha denominação. Isso aí não funciona. Não vai colocar leite na mesa daquela mãe solteira que visita a congregação. Não vai ajudar a tirar aquela criança que mora à beira do córrego, o esgoto a céu aberto. Isso não vai resolver. Isso não vai eliminar aqueles traumas de infância daquele homem que passa em frente à porta da igreja, olha, quer entrar, mas não entra. Isso não vai resolver o problema de mortalidade infantil, não vai minimizar ou erradicar a fome. Não responde à necessidade local, não responde. Entendi. Então, assim, para a gente concluir esse primeiro ponto, quais as palavras-chave deste ponto que você definiria? Serviço em meio aos grilhões. Serviço. Ação prática. Serviço que vai gerar, com certeza, uma reação. A reação ali do serviço de Paulo foi a víbora pegá-lo. Mas quando você está fazendo um serviço, aquilo que parece ser uma reação opositória, uma tragédia, um sinal trágico, vai se revelar uma oportunidade ainda maior para validar, quase que atestar a eficácia do seu serviço. Então, nesse primeiro ponto, explore esse âmbito e pratique isso na sua vida. Mesmo com as mãos amarradas, faça o serviço. Faça o serviço local, o serviço que precisa ser feito. O serviço que precisava ser feito era trazer gravetos para manter o fogo aceso, para eliminar uma hipotermia, aquecer a tripulação, aquecer a todos. O serviço que Paulo fez mostrava para os bárbaros que ele também estava em comum acordo com a necessidade local. E aí o que desencadeou da víbora nas mãos de Paulo, nós vamos ver no próximo ponto, que é uma oportunidade, uma porta que Deus abriu para que Paulo chegasse num fator principal, que é a peça-chave desse quebra-cabeça chamada Ilha de Malta. Vamos para o segundo passo. Então vamos entrar agora no segundo tópico da lição, e nós vemos no primeiro tópico que Paulo foi
acometido da mordida, vamos assim dizer, né, da víbora em sua mão. E após a víbora atacar Paulo, o que acontece então posteriormente com esse ataque que nós definimos então, teoricamente, que esse ataque da víbora não necessariamente são ataque de pessoas, mas isso é um ataque, como diz o próprio Paulo, que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes, né, celestiais, malignas e tudo mais. Então nós atribuímos a esse ataque da víbora a um ataque de Satanás. Então, o que acontece com Paulo após ele sofrer esse ataque? Nós entendemos que Deus estava ali combatendo uma lenda que existia lá na ilha. Segundo um historiador, por nome de Bruce, aquela ilha de Malta já havia vivenciado um episódio semelhante com um outro navegador que chegou até aquela ilha e foi acometido de uma picada de uma víbora. Como nós já dissemos anteriormente, era uma ilha que era cercada realmente por essas espécies de serpentes, cobras, e segundo a lenda, conta-se que aquele homem morreu por consequência de ser prisioneiro, malfeitor, e teoricamente eles atribuíram aquele episódio da picada da serpente naquele homem como sendo uma justiça da divindade que eles criam, porque aquela comunidade, os bárbaros, eles tinham um Deus que eles acreditavam, irmão Paulo. E pelo que eu andei vendo também, Bruce diz que não somente os malteses tinham o Deus deles, que eles acreditavam que era o Deus da justiça, mas era um Deus que... A justiça desse Deus, esse Deus conhecido como Nêmesis, se você for procurar, pode procurar, chama Nêmesis. A justiça desse Deus era uma justiça de vingança, em que era cobrado do indivíduo a vida. Então era como nós conhecemos, olho por olho, dente por dente. Então um malfeitor, um assassino, tal, teria que pagar com a própria vida. E nós temos Nêmesis do lado dos malteses e nós temos Dike do lado dos gregos. Então essa era uma lenda verdadeira que tinha permeado tanto na ilha de Malta como em todo o Império Grego, pelo que os historiadores assim nos apresentam. Ao que parece, esse homem morreu mesmo com essa picada dessa serpente lá em Malta, e dali por diante eles acreditavam que realmente um episódio como esse representava uma ação dessa divindade para cometer justiça, uma justiça severa, uma justiça que cobra com a vida. Então você imagina, agora entendendo esse conceito, o que havia de cultura naquela ilha, você entende por que no verso de número 4, quando os bárbaros viram que aquela víbora pegou na mão de Paulo, Lucas registra que os bárbaros, vendo-lhe a víbora, estou em Atos 28, verso de número 4, os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida. Certamente. Fugiu, homicida, foi preso, escapou do naufrágio, mas o nêmesis deles, não o deixaria impune. Escapou do naufrágio, mas vai morrer aqui pela picada da víbora. Vai morrer, a justiça vai ser feita. E nos dias de hoje? Como que a gente pode fazer esse paralelo? Nos dias de hoje, o evangelho que Jesus veio apresentar é diferente. Jesus veio apresentar um evangelho para desfazer o que foi feito desde o Éden, no dia da queda. Porque desde o dia que o homem rompeu com Deus, então a justiça é cobrada pela vida. Desde o dia que o homem rompeu, a justiça é cobrada pela vida. Então, se você erra, paga com a vida. Olho por olho.
E qual a solução para isso? A solução é trazer a justiça do Evangelho. Qual é a justiça do Evangelho? É a graça. A justiça do Evangelho é: priorizo pela restauração do indivíduo, pelo arrependimento, pela mudança do indivíduo e priorizo a vida do indivíduo. O indivíduo vive, o pecador vive, se transforma, se converte, muda de vida. O velho homem morre, mas o ser humano, o indivíduo, ele tem que viver. E isso aconteceu na ilha? Isso aconteceu na ilha. E foi esse evangelho que Jesus apresentou e que Deus tinha o propósito. Daí a razão nós entendemos tudo o que aconteceu com Paulo, porque quando ele é picado pela víbora, eles ficam esperando a justiça. Eles ficam esperando a justiça da Dique ou da Nêmesis. E não acontece. Eles esperaram muito. O texto é claro a dizer, acompanhe comigo. O versículo diz, no verso de número 4, verso 4, o homem é homicida, porque escapando do mar a justiça não deixa morrer. E o verso 6, e esperando que ele inchasse por conta do veneno da serpente e que caísse morto, mas esperando muito tempo e vendo que nenhum mal acontecia. Ou seja, Deus, Jesus, o evangelho que Paulo carregava, mostrou que, na verdade, em primeiro plano, ele não era um homicida. Mas mesmo que fosse, se arrependesse, se ele se convertesse, a vida dele seria pesada. Jesus mostrou isso em ações claras no Evangelho de João, capítulo 8. Ali, literalmente, a justiça seria feita com a morte da mulher pega no ato de adultério. Jesus aplicou a justiça. A justiça qual é? Arrepende-te. Vai e não peques mais. Estou arrependida, Senhor. Então vai e não peques mais. Este vai de Jesus é que não existia. Não existia nem para o Deus dos judeus, ou seja, no judaísmo, a justiça tinha que ser feita com a morte. Olho por olho, dente por dente. Apedreja, não tem conversa. Justiça foi feita. E Jesus veio mostrar que não, que a justiça do Evangelho é a vida do indivíduo, é ele viver, é ele se arrepender, ele se converter e ele continuar vivo. Então a gente aprende que, por exemplo, se o indivíduo vem para as nossas comunidades, tudo torto, tudo errado, tudo atrapalhado, cheio de problema, naturalmente algumas pessoas atribuem isso a um julgamento divino. Está passando por isso porque é um homicida, como fizeram com Paulo. Deus está cobrando, Deus está pesando as mãos. Nossa sociedade tem um pouco dessa ideia, porque também é carente de justiça, que infelizmente não é praticada nos poderes públicos. Então nós depositamos essa expectativa na religiosidade. Dizemos, aqui se faz, aqui se paga. Deus vai cobrar, Deus não vai deixar impune, Deus vai ferir. No mínimo um câncer vai colocar. Já vi em muitos casos. No mínimo um câncer, no mínimo vai sofrer um acidente, no mínimo vai perder o emprego. Olha lá quando alguns casos, que até dentro de algumas comunidades evangélicas, ou não necessariamente a comunidade toda, mas um pregador ou outro, um profeta diz, Deus vai cobrar, Deus vai cobrar no teu filho. Deus vai cobrar com teu filho, vai pesar a mão, você vai sofrer. E esse não é o evangelho que Paulo pregou. Paulo tinha essa experiência, não só na ilha de Malta, mas ele ensinou isso. Lembra? Ele ensinou isso para um homem com o nome de Filemon. Ele disse, Filemon, Onésimo, ele é prisioneiro, ele é fugitivo. Se eu te devolver, você não deve matá-lo como manda a lei. Manda de volta para mim. Manda de volta, porque ele é muito útil. Ele é muito útil. É essa a essência do Evangelho. O Evangelho de Jesus preza pela utilidade do ser humano, mesmo ele sendo um forasteiro, mesmo ele sendo um ladrão, mesmo que ele foi um homicida, irmão Paulo. Ele ainda tem o direito pela vida. Viver. Pela vida. Eu não estou dizendo que ele não vai pagar
perante a lei, perante a Constituição, perante o Código Brasileiro. Não, ele vai pagar. Ele deve ser julgado, deve ir para uma prisão. Até a prisão, se você não sabe, você tome ciência que a ideia da prisão, pelo menos no Brasil, é para ressocializar o indivíduo, é para que ele vá e tenha a oportunidade de refletir nos seus atos, e quando ele sair, porque é essa a ideia, sair reintegrado novamente. Sair e ser reintegrado. Se isso funciona ou não, é outra conversa, mas a ideia é essa. O Evangelho é a mesma coisa. Preza pela vida. Prezou pela vida de Paulo. Não só pela vida de Paulo, né? Porque nós vamos ver no decorrer da lição que este livramento da serpente ou da víbora que pica e que vai em cima de Paulo, esse livramento que traz vida para Paulo, ele mostra em primeira instância a superioridade do Deus que Paulo carrega. Porque se o seu Deus é o Deus de vingança e de matança, tem alguma coisa errada do Deus que Jesus veio falar, que era o pai dele. Então tem alguma coisa errada. Então nós vemos nessa primeira instância da questão do livramento de Paulo que o Deus que ele pregava era superior aos deuses que eles acreditavam que eram os deuses de vingança. E que por esse motivo Paulo foi levado à casa do governador. Exatamente. E chegando lá, o que acontece? Chegando lá, Paulo encontra o pai do governador que está doente, febril, e não só está com febre, mas ele está, segundo o texto bíblico, sofrendo de desinteria, ou seja, numa ilha onde não existiu avanço da medicina, ele certamente ia morrer também. Ele ia morrer. Veja a importância do evangelho que manteve Paulo vivo. Agora, eles percebem que Paulo, na verdade, não morreu, e eles até transferiram aquela expectativa da justiça divina do Deus deles em Paulo, consideraram Paulo como Deus, e na verdade agora Paulo vai mostrar que nem Dick e nem Paulo, mas o Deus que ele serve, o Jesus que ele serve, é um Jesus que priorizou pela vida dele, e agora na casa de Públio vai salvar o pai de Públio. E que abre as portas para toda a cidade, para toda a ilha, porque o pai de Públio foi curado milagrosamente, foi livre daquela febre, aquela desinteria curou-se na vida do pai de Públio, e todo aquele acontecimento envolveu toda a ilha. E aí se revelou que nós não sabíamos, que a ilha toda havia doentes, e muitos, e todos vieram até Paulo. E Jesus curou a todos. Exatamente. E, teoricamente, teria que, se fosse pela lei do Deus deles, Nemesis Dick, talvez a sentença para os doentes seria uma morte. Sem dúvida. Né? Eu acho que tem que ficar claro isso nos nossos dias, que aqueles que cometem erros, aqueles que em um momento de fraqueza, um momento de fragilidade, de uma situação adversa, estiver passando por um momento de, vamos colocar uma doença espiritual, ou uma doença, inclusive física, seja uma doença contagiosa ou não, contraída por um ato errado ou não, o nosso papel como cristão, o nosso papel como fiel testemunha de Cristo, o nosso papel como sendo cheio do Espírito Santo, cheio de unção, não é levar à morte, não falar, olha, simplesmente vai morrer mesmo, essas doenças são doenças graves e vai morrer. O nosso papel é levar Jesus Cristo de uma forma integral, que Ele pode trazer vida para mim, para os que estão comigo e também para aqueles que não estão comigo, e que o que o texto não nos diz, se ficou igreja ou não, se ele pregou como ele pregou em outros lugares ou não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que as atitudes dele foram atitudes que indicam que ele era
um verdadeiro discípulo ou apóstolo de Jesus Cristo. Exatamente, o propósito é esse. E aqui eu quero finalizar não só essa aula, como esse trimestre todo dessa revista Sinais, Milagres e Livramentos. E aqui, para mim, a palavra-chave aqui, Paulo, é essa. Não ficou, pelo menos nos textos bíblicos, nenhuma igreja, nenhuma congregação, vamos dizer assim. Porque é um prato cheio para os dias atuais. Sinais, milagres e livramentos é sinônimo de já estou abrindo uma porta de uma congregação logo ali. Se os sinais me seguem, se os milagres me seguem, se aonde eu vou algum livramento acontece, é uma chance clara nos dias atuais para os oportunistas de abrir uma congregação e já pensar em membros. Eu não estou falando de fazer discípulos e apresentar Jesus e apresentar as pessoas para serem igreja. Ou seja, eu igreja, você igreja, como Jesus disse. Mas eu estou falando daquele que não vê oportunidade para que uma dorzinha de cabeça ocorra e já vou correr no Facebook e dizer, orei e foi curado. Vem para cá, recebeu o milagre. Paulo não deixou nenhuma igreja lá em Malta. É uma corrente de dependência. Então, quanto mais problemas tiver, melhor é para mim. A ideia é essa. Quanto mais problemas tiver, melhor é, porque eu tenho cardápio. Eu tenho um cardápio para cada dia da semana é uma diferente. Cada dia da semana um tema diferente, é uma propaganda ou marketing diferente para poder me beneficiar do sofrimento alheio. Então Jesus não cabe neste modelo de suposto evangelho. Não, Jesus ali não cabe. Jesus cabe no conceito destes como um curandeiro. Eu uso o slogan de Jesus para vender uma oferta de cura, oferta de prosperidade que pode ocorrer ou não. Ocorre, lógico que ocorre. Tem pessoas que têm fé, tem pessoas que creem, mas o marketing que é feito não é o que Jesus mandou fazer. Jesus não mandou fazer marketing nenhum em cima disso. Então, Paulo nos dá uma clara evidência aqui, porque ele passou pela ilha, ele ficou 3 meses lá. Imagina um homem como Paulo, com conhecimento teológico, com conhecimento filosófico, com conhecimentos gerais, com estrutura, tendo ao lado um Lucas, tendo a unção de Deus para operar milagres, tendo o respeito da guarda romana, tendo o respeito de Públio, tendo a credibilidade da ilha, e nem saía de lá, fazia lá a sede dele mesmo. Criava ali uma rebelião, juntava o público e mais uns habitantes, malhava o soldado com o centurião e agora aqui nós vamos montar nossa igreja. Você já pensou se Deus dá oportunidade assim para algumas pessoas? Já não querem saber de nada, é agora. E Paulo nos mostra que não. Ele passou por ali, deixou o evangelho, deixou a aroma de evangelho, deixou uma comunidade curada dos seus males, desvinculou aquela lenda de que olho por olho, dente por dente e vamos embora, acabou. E deixou Jesus lá. Deixou Jesus lá, pronto. Bem, é isso aí. Então vamos encerrar esse trimestre com chave de ouro. O que nós podemos concluir de toda essa lição, então, que o tema é sinais, milagres e livramentos do Novo Testamento? Ou seja, um panorama geral de toda a lição. Então, o que a gente pode concluir dos ensinamentos do Novo Testamento em relação a esses sinais e milagres e livramentos? Que milagres ocorrem em circunstâncias e com razões diversas, como nós vimos em toda a revista. Havia uma razão do porquê Jesus curar, por exemplo, um homem da mão mirrada. É porque ele não podia trabalhar e, portanto, estava excluído da sociedade e ele precisava voltar para a sociedade. Então, é um projeto de inclusão, não necessariamente uma cura física, necessariamente. Mas é uma maneira de Jesus poder proporcionar que ele volte à sociedade e então a cura era aí o meio de trazê-lo de volta. Como hoje existem várias outras maneiras, cursos, terapias, acessibilidade, etc. Para mim, milagres é ele.
E eu não posso vender milagres hoje se existe acessibilidade de outras maneiras. Se Jesus quiser fazer um milagre, a um cadeirante vai fazer. Se ele não quiser fazer, o que ele quer é que nós proporcionamos acessibilidade, transporte. Se na sua comunidade não tem, então junte-se e junto com a força da sua comunidade lute para que tenha transporte com acessibilidade para portadores de necessidades na sua igreja, na escola, nos comércios. É acessibilidade. Para mim, milagres é acessibilidade. Ponto. Não tem, então, hora marcada. Não. Aqui é o dia do milagre, sexta do milagre, quarta do milagre. Não tem esse negócio. Com Jesus não tem, não. Não, Jesus nunca vi ele fazer isso, e esse é um marketing furado que frustra as pessoas e é propaganda enganosa. Se você conhece um pouco de lei, você vai saber que Paulo, você trabalha com empresa, você que trabalha no comércio, ou mesmo que você não trabalhe, saiba que um contrato verbal vale tanto quanto um escrito. É uma propaganda enganosa. Você pode convidar as pessoas a virem até Jesus e deixar Jesus fazer o que quiser com eles. Mas você, como luz, como discípulo, você vai dar oportunidade para que as pessoas venham até Jesus e que voltem para a comunidade e exerçam a sua vida normalmente na comunidade. Ok? Para mim, milagres é esse o ponto. Falar de sinais. Sinais nada mais é do que aquilo que aponta para um outro fim. Então, sinais não é um fim em si mesmo. Por exemplo, uma placa de trânsito indicando uma seta acentuada para a esquerda é um sinal que lá na frente tem uma curva. Ela não é o fim em si mesmo. Então, sinal não é um fim em si mesmo. O sinal não é o ponto principal. Vem porque aqui tem sinais. Não, o sinal aponta para uma direção. Qual direção? Cristo. Então, isso é importante. O sinal leva para Cristo. É como diz o sábio chinês, um provérbio, que o sábio chinês apontou o dedo para a lua e o tolo fica impressionado com o dedo do sábio. Na verdade, o dedo do sábio está apontando para um fim. Isso é um sinal. Um milagre, um sinal. A passagem do Mar Vermelho, um sinal para que chegue até um outro destino. Então, sinal não é um fim em si mesmo. Sinal leva para Cristo. Se não leva para Cristo, não é sinal. Não pode levar para denominação, para nomes assim, muito conhecidos na mídia e tal. Apontou para esse tipo de pessoa. Apontou para uma denominação. Apontou para o dinheiro, apontou para o depósito, deposite aqui, não é sinal. Esquece. Então tem que apontar para Jesus. Para Jesus. Independente do que for. Pode cair, pode acontecer um terremoto, uma calamidade de grandes proporções. Levou para Cristo, direcionou para Cristo, isso é um sinal. Matou gente, não teve salvação, não apontou para Cristo, não é sinal. Não é sinal. Ele falou de sinais, os sinais dos fins dos tempos, terremoto, tal, apontando para Cristo, para a volta dele. Isso é sinal. Ele ainda dá um exemplo falando, vocês reconhecem quando é a estação pelos sinais da videira, da figueira. Então, é um sinal. Então, o sinal não é um fim em si mesmo. E livramento, para mim, só ocorre quando Deus tem um propósito de que você chegue além. Para a divulgação do Evangelho. O caso de Paulo aqui é um exemplo claro. Para que livrá-lo da morte no naufrágio, para que livrá-lo da morte no mar. Para que ele morra como um santo, para que seja canonizado, para que inaugure uma nova denominação? Não. Para que ele propicie e divulgue o Evangelho aonde não foi. E leve Cristo. O propósito de você estar vivo, o propósito de você estar na sua comunidade, o propósito de Deus ter te mantido de pé até os dias de hoje não é para um fim em si próprio. É para que você possa apontar para Jesus. O caminho é esse. Então nós agradecemos a todos vocês que têm nos acompanhado, no nosso canal Cristão Consciente, nessas últimas lições que nós temos estudado juntamente com vocês. Curtam o nosso canal, compartilhem as nossas aulas e, tendo dúvidas, pode nos questionar.
tendo sugestões também, por favor, nos envie. Tendo críticas construtivas, também aceitamos todas as críticas e com certeza estaremos trabalhando para melhorar tanto na questão do conteúdo, na questão do direcionamento, na questão até da infraestrutura. Contamos com todos vocês. Amém? E Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Paulo. Deus abençoe você. Uma ótima semana para você.